Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com a palavra do Senhor, aonde estamos obedecendo a ordem que o Senhor Jesus nos deu, né? Ide por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. Então, ainda que estamos fazendo um trabalho de uma formiguinha, mas se cada um fazer um pouquinho, o reino de Deus ele vai se expandir e vai mudar e transformar a vida de muitas pessoas. Porque o evangelho verdadeiro são poucos aqueles que estão pregando. Porque a maioria está pregando o evangelho das portas largas, aonde só estão entregando bênçãos, prometendo coisas aonde Deus não diz que vai fazer, né? Entregando profecias, revelações. A maioria é do bem, né? Aí você pode falar, irmã, mas você não acredita que Deus ele faz milagre, que ele derrama das suas bênçãos? Acredito, eu creio. Mas as bênçãos do Senhor são as que enriquecem e não acrescenta dores. E as bênçãos do Senhor é para aqueles que o temem e obedecem e pratica a palavra de Deus. Porque é aquele que ouve e pratique a palavra de Deus. Esse sim, as bênçãos de Deus são derramadas sobre suas vidas. Por quê? Porque Deus não opera aonde há o pecado. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59, se não me engano, diz assim, que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não os ouça. Mas também ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque todos nós, todo ser humano, ele foi gerado através do pecado. Muitas pessoas falam assim, que o pecado lá no início foi o sexo. Não, o sexo Deus deixou desde o início, quando ele criou, quando ele formou o homem e a mulher. Se você ler lá no livro de Gênesis, ele vai dizer, e isso foi antes do pecado, crescei e multiplicai. Então não tem nada a ver o pecado com o ato. O pecado simboliza a desobediência. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós estamos em pecado. Por quê? Dentro do ser humano tem a semente maligna. Ele já foi formado no pecado, por causa do pecado do Adão. Então não tem como a pessoa se justificar dizendo que ela é boa, que ela não faz nada de errado, né? Jesus diz, não há um homem bom sequer. Nós só somos justificados pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz do Calvário por nós. E quando nós reconhecemos a nossa miserabilidade, que somos pó, que somos como a erva que vai murchando, e reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus na nossa vida, como Senhor e Salvador, e andamos dentro da palavra, não é que não vamos cair, não é que vamos ser mais santos que os outros, não. Na nossa carne continua habitando o pecado enquanto nós estivermos nessa terra. Por isso que tem que haver uma luta todos os dias. A carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Só que a diferença é que você tem que alimentar o espírito mais do que a carne.
Quando nós deixamos de alimentar o espírito, a carne vai prevalecer e obviamente o pecado vai imperar e vai dominar. Então nós precisamos ter uma fé inteligente. E isso são para poucos, porque as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, de examinar a Escritura, como Jesus disse. Ela prefere ouvir coisas fáceis, aonde chega ali as pessoas profetizando bênção, porque se prepare aí que Deus está trazendo uma grande bênção para a tua vida, né? Quando isso não é verdade. Deus está requerendo da humanidade conserto, arrependimento. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Mateus, no capítulo 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se você quer ter vida com Deus, tem que haver conversão, arrependimento. E o arrependimento, como eu sempre falo aqui, o arrependimento não é um sentimento, é uma ação. Temos que nos examinar e ver aonde estamos fora da palavra de Deus. E procurar voltar, se voltar para Ele, para que assim venha o arrependimento verdadeiro ao nosso coração e nós nos convertemos a Deus, né? Com sinceridade do nosso coração. E é uma luta diária, é todos os dias, todas as manhãs, misericórdias do Senhor, elas são renovadas. E não é fácil para a gente chegar aqui e pregar uma mensagem muitas vezes dura, porque a maioria das mensagens que Deus me dá para mim trazer são mensagens duras, de repreensão. Mas Deus diz que Ele repreende aquele filho a quem Ele ama. E você não pensa que essa mensagem, essa repreensão, é somente para aqueles que vão ouvir essa mensagem. Primeiramente, ela vem para mim. Porque se eu não praticar aquilo que eu estou pregando, muitos podem se salvar através dessa mensagem. Mas no grande dia, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, eu tenho que procurar viver todos os dias a palavra de Deus. Porque todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova. Amém? A Bíblia diz assim, lá no livro de Mateus 10, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. Então, toda vez que nós estamos anunciando o Evangelho, nós estamos vivendo uma perseguição, nós estamos sendo discriminados, nós estamos sendo apontados, acusados. Por quê? Porque estamos falando a verdade, estamos pregando a palavra tal qual ela é. E não procuro mascarar. Eu falo o que Deus coloca para mim falar. Diz aqui, no versículo 29, Mateus 10, 29, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Você crê nisso? E Deus não faz acepção de pessoa. Não é porque eu sou melhor. É porque eu me propus a obedecer, a fazer aquilo que Deus me ordenou fazer. E não só a mim, mas a todos. Só que a maioria fala, eu não tenho coragem. Mas coragem para abrir a boca e criticar as pessoas têm. Coragem para as pessoas virem achar defeito naquilo que a gente fala, as pessoas têm. Porque tem muitos erros aí de linguagem aí na minha fala. Porque eu não estudo para pregar. E não que eu não saiba, eu sei fazer estudo bíblico, porque eu já fiz teologia. Se for preciso eu fazer um estudo bíblico, eu faço. E trago tudo certinho. No começo, antigamente, quando eu pregava, era assim.
Só que, desde um dia que eu estava ajoelhada na igreja, pedindo para que Deus me desse uma palavra, porque naquele lugar tinha um monte de pastores, de pregadores, para ouvir a palavra. E eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, e eu estava com o estudo pronto. E eu não queria trazer uma coisa assim que, né, fosse de mim. E daquele dia em diante, ali, Deus mudou a minha maneira de trazer a mensagem. Por quê? Porque eu me propus naquele dia de falar aquilo que Deus colocar na minha boca. Quando Ele diz, abre a tua boca que eu te encherei. Então, muitas vezes, na minha simplicidade, eu falo coisas, até palavras erradas. Por quê? Porque eu não estou me importando mais se eu vou fazer certinho, se eu vou fazer bonito, se eu vou agradar A, B ou C. Para mim não importa. Se dentro desse vídeo aqui, dentro dessa palavra, tiver uma pessoa que ouvir e se converter, já para mim é uma alegria muito grande, porque Jesus diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então eu não necessito de multidões. Eu não quero. Se eu pudesse ser só uma voz aqui e nem aparecer, para mim seria melhor. Mas como é um meio, é uma ferramenta que Deus nos deu, que temos a oportunidade de falar do amor dele, da palavra dele, a gente não pode ser covarde. Porque a Bíblia diz, se nós se calar, as pedras clamarão. Então é muito sério o Evangelho, o reino de Deus, né? Eu quero também estar lendo lá no livro de Mateus, mas antes eu quero deixar aqui, um versículo no 22 que diz assim, eu odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é que a gente está se fazendo de vítima. Jesus está alertando que nós vamos ser odiados. Sereis odiado por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o que conforta o meu coração, o coração de todo aquele que quer viver piamente em Cristo, é o que Jesus falou, não vos deixarei órfão. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então é isso que conforta o servo de Deus, porque sabemos que não estamos sozinhos. Ele está conosco. É uma promessa. Ele prometeu e ele cumpre. E cumpre como no vídeo anterior, né, que eu preguei lá, que Deus diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele vai cumprir com a palavra dele, não é com a minha palavra, com a palavra de fulano e ciclano. Ele vai cumprir com a sua palavra. E quando a palavra dele estiver na boca do servo de Deus, ela vai penetrar aos corações como flecha, como espada. Lá no livro de Hebreus diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E ela é apta para discernir os pensamentos. Então, só a palavra de Deus tem o poder de adentrar lá no interior do homem e arrancar todas as rapinas, todas as sujeiras, toda a dor, toda a mágoa, todo o medo, toda a frustração e limpar o nosso coração, lavar com o seu sangue precioso e fazer de nós novas criaturas. Amém? Eu quero estar lendo também no livro de
Mateus, hoje é Mateus, 12, 33. Vamos lá? Mateus 12, 33. Palavra pesada também, amados. Mas eu tenho que passar, porque é o que Deus está dando. 12, 33. Diz assim: fala das árvores e seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Daí, olha só, ele diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Coisa forte, coisa séria. E as pessoas falam a palavra de Deus sem nenhum temor, né? Porque Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. Será? Será mesmo? Quando eu digo assim diz o Senhor, eu digo assim diz a palavra de Deus, assim diz a Bíblia. Porque quando você está de conformidade dentro da palavra de Deus, não tem. No dia do juízo você vai prestar conta do quê? Das tuas palavras? Não, você falou a palavra de Deus, você anunciou. Agora, eu tenho que lutar para viver isso. Tanto quanto você. Talvez até mais. Por quê? Porque a gente que prega o evangelho é tido como exemplo. E as pessoas se espelham muito na gente. Qualquer coisinha que você faz de errado, né? Estão apontando. Mas nós também somos seres humanos e pecamos. Somos imperfeitos. Mas a Bíblia diz, né? Que o justo pode cair 70 vezes, não lembro. E Deus o levantará. Então nós não ficamos caídos, né? Nós dependemos, nós temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E é Ele que nos justifica. É Ele que nos guia em toda a verdade. Então é Ele que nos fortalece e nos levanta, para que possamos ser fortalecidos por Ele para anunciar as boas novas enquanto há tempo. Enquanto a porta da graça estiver aberta, porque vai ter um momento, e eu acredito que não está muito longe, aonde que a porta da graça será fechada. Por quê? Estamos vivendo uns momentos que antecedem os sinais da vinda de Cristo. E cada vez está se intensificando mais. Cada vez está se aproximando mais. E se nós não aproveitar esse tempo que nos resta, vai chegar um momento que não vai mais ter essa oportunidade. E Satanás, sabendo disso, ele está aproveitando o máximo de tempo que resta para fazer o dano na humanidade, para corromper o caráter das pessoas, para colocar a divisão, para colocar a dissensão, para colocar o espírito de crítica, de contenda, para fazer a pessoa ficar sozinha, isolada dos demais. Porque uma ovelha, quando está desgarrada, ela é mais fácil, ela fica mais vulnerável. E por isso que a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós temos que procurar viver em união com as pessoas da mesma fé. E também, amados irmãos, temos que pedir para que Deus nos guie, né, para as pessoas que
que gosta de frequentar templo, de ir à igreja, porque a gente precisa de ouvir a palavra de Deus. Escolher aonde verdadeiramente se prega a palavra, aonde verdadeiramente a liderança está de comunhão, em comunhão com Deus. Porque na maioria das igrejas, o sistema entrou, a religião escraviza o homem e coloca jugo no homem. E Deus fez o homem livre, nós temos uma mente livre para nós raciocinar e nós pensar. E eu deixo mais uma vez um alerta para quem está ouvindo essa palavra. Leia a palavra de Deus, medite. Busca Ele de todo o coração. Né? Ele diz assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto, que tudo vê. Deus, ele não vai te lançar fora, porque ele diz que todo aquele que se achega a ele, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Então vamos nos achegar a Deus verdadeiramente, com coração sincero, contrito, e pedir para que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que quando Cristo vier nos buscar, nós estejamos preparados para subir com Ele, né? Porque depois que a igreja subir, se esse mundo está assim agora, amados irmãos, não queira pensar como vai ser depois. Vai ser insuportável viver aqui nessa terra. Então, vamos nos converter ao nosso Deus enquanto há tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Amém? Que essa palavra possa penetrar a todo o coração contrito e quebrantado e que realmente quer uma mudança, uma transformação de vida. Porque Jesus é o único que pode transformar o homem de dentro para fora, né? Curar, libertar e transformar verdadeiramente. Amém? Que Deus esteja abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, para que esse canal venha se monetizar e mais vidas podem ser alcançadas. Compartilha também esse vídeo. Ajuda a contribuir para que o reino de Deus venha ser pregado, porque tem muitas vidas sofrendo, muitas vidas perecendo, pessoas pensando em tirar a própria vida porque já não encontra mais a solução para o seu problema. Mas eu digo uma coisa para você, Jesus Cristo, Ele te dá nova vida, Ele transforma, Ele cura e Ele liberta, porque Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.